Olá, uma saudação inicial ao projeto itinerante da ABEPS. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando desse módulo, convivendo com vocês, ainda que essa convivência tenha que ser mediada por essas ferramentas de comunicação à distância, não é? É um prazer estar discutindo com vocês, como sempre, mas não é um prazer estar no momento que nós estamos, porque nós somos forçados, né, levados a refletir sobre o caráter do conservadorismo no mundo e no Brasil que se expressou nessa quadra histórica em que nós estamos vivendo. E eu queria começar essa reflexão sobre o conservadorismo no mundo e no Brasil refletindo sobre o fato de que nós não podemos falar no conservadorismo em geral, porque não existe um conservadorismo no geral, o conservadorismo, né? Uma vez que o conservadorismo é sempre uma reação a um processo de mudança. E a natureza do processo de mudança marca em grande medida o caráter do conservadorismo que se expressa, né? Quer dizer, se a gente falar do século XVI ao século XVIII, você tem a emergência da Revolução Burguesa, né? Das mudanças orientadas no sentido da sociabilidade burguesa. E o conservadorismo se reveste de uma reação das antigas camadas dominantes, da nobreza feudal, né, isso no caso europeu, diante das mudanças que estão ocorrendo no mundo, principalmente ali na Europa, né? Se a gente falar do conservadorismo no Brasil, nós temos que falar da sociedade colonial, né, dos interesses metropolitanos aqui expressos, e a sua reação diante da emergência de interesses próprios, né, da formação social brasileira que se formava, que apontava no sentido da independência no momento, ou do fim da escravidão num segundo momento, ou da emergência da República. Mesmo na República, o conservadorismo assume a forma dos interesses oligárquicos, né, contra vetores que apontavam na direção de um outro tipo de desenvolvimento. Nesse contexto, por exemplo, o positivismo assume uma fase progressista, né, diante do pensamento oligárquico tradicional que vem da colônia. Num segundo momento, esse próprio positivismo vai ser o reduto de uma reação conservadora diante da emergência de um pensamento crítico à ordem burguesa, que aponte isso na superação e no sentido de uma revolução socialista. Portanto, o conservadorismo não pode ser tratado no geral, né? Eu estou convencido de que aquilo que chamamos de conservadorismo nos dias de hoje é a reação da crítica à forma capitalista da sociedade. E essa crítica não é uma crítica teórica realizada no âmbito do serviço social, né? É a crítica histórica, é o fato de que essa forma histórica desenvolveu-se a ponto de gerar contradições e apontar um devir que vai além dela, né? E que, portanto, detona, né, aciona uma reação a essa iminência de uma mudança social que está no horizonte histórico. Mudança social, veja, porque a forma capitalista e a sociabilidade burguesa bateu nos seus limites estruturais, aqui usando a imagem que o Istvan Meszaros nos traz, né? Quer dizer, o capitalismo acionou suas contradições estruturais últimas, né? Como o próprio Meszaros diz, isso não quer dizer que ele não tenha um desenvolvimento ainda a percorrer, que ele não possa sobreviver a essa crise, mas que, ao acionar isso, a própria forma de continuidade da sociabilidade burguesa assume um caráter regressivo, assume um caráter eminentemente destrutivo, né? É esse pano de fundo em que emerge aquilo que a gente está chamando de conservadorismo, né? É bom sempre a gente se pautar, né, em estudos como o da Leila Escorcin, né, de outras pessoas no campo do serviço social que estudaram a fundo o fenômeno conservador. O que a gente pode dizer é que esse quadro tem que ser entendido como a crise da sociabilidade burguesa. E na crise da sociabilidade burguesa emerge uma reação. De certa maneira, Marx e Engels, ali na ideologia alemã, entre 45 e 46, né, já indicavam esse processo, né? Indicavam numa passagem marginal, que está ali, né, lá pela metade do livro, e que ambos chamam a atenção para isso que eles
que eles vão identificar. Quer dizer, quando a crise estabelece, como é que isso impacta nas representações ideais que essa sociedade produz sobre si mesma. Né? Aquilo que o Lukács, lá na frente, vai chamar de momento ideal. Né? Como é que a materialidade do modo de produção capitalista em crise impacta no seu universo ideal. E eles formulam da seguinte maneira, eu vou ler para vocês aqui, para quem quiser, está nessa edição aqui da Boitempo, na página 283. E os autores vão falar o seguinte: quanto mais a forma normal de intercâmbio da sociedade, e com isso as condições da classe dominante, desenvolvem sua oposição às forças produtivas progressistas, quanto mais cresce em decorrência da discórdia na própria classe dominante e entre essa e a classe dominada, é claro que tanto mais inautêntica se torna a consciência que originalmente correspondia às formas desse intercâmbio. Isto é, ela cessa de ser uma consciência correspondente. Tanto mais as representações sobre estas relações de intercâmbio que vinham sendo transmitidas, representações essas em que o interesse particular se apresentava como interesse geral da sociedade, né, vinham sendo transmitidas. E isso se apresenta nos interesses reais, né, diz Marx e Engels aqui. Elas são declaradas como universais e descambam para meras frases de efeito idealizadoras, para uma ilusão consciente, para uma hipocrisia proposital. Então, o primeiro fenômeno que nós queremos destacar é que o conjunto de ideias que corresponde ao modo de produção capitalista encontrava nesse modo de produção, ou seja, nas relações concretas que constituem a vida dos seres humanos naquela época, e, portanto, permeando a própria dimensão do cotidiano, elas encontram uma correspondência. E essa é a força da ideologia. É uma ideologia, né, diz Marx, porque essa expressão ideal apresenta os interesses da classe dominante como se fossem interesses universais, e ela encontra a sua força exatamente nessa correspondência. Né? Veja, não é que a burguesia cria ideias na qual o ser humano é reificado, na qual as mercadorias assumem o comando e as relações sociais de produção entre seres humanos são apresentadas como se fossem relações entre coisas. Quer dizer, isso não é um produto da ideologia. Né? Isso é a realidade das relações sociais de produção fundadas na mercadoria e, mais do que isso, fundadas no seio do capital. Quando isso se expressa, essa inversão real se apresenta como uma inversão no campo ideal. Os interesses materiais e particulares da burguesia são vistos como interesses universais da sociedade. Ora, quanto mais cresce as relações sociais de produção capitalistas e com elas forças produtivas capitalistas, a premissa de Marx é que, num certo momento, essas forças produtivas avançadas entram em contradição com essas relações sociais de produção. Quanto mais essa contradição se expressa, mais as ideias que anteriormente correspondiam a uma materialidade se descolam dela. Não é? A materialidade anda e as ideias ficam fora de lugar. Se fosse o Cazuza, ele diria: a sua piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Né? O Marx era um pouco mais sofisticado que o Cazuza, vai dizer que existe aí uma inautenticidade, uma quebra de correspondência. As ideias que antes correspondiam, né, a essa realidade material, nesse deslocamento da realidade material, se tornam não correspondentes. Mas elas continuam sendo afirmadas, só que agora como hipocrisia deliberada. Nós estamos na era da, para usar as palavras dele, hipocrisia proposital, de uma ilusão consciente. Ora, nós, assim, tomados por um otimismo, diríamos que, né, esse é o momento onde vai entrar as nossas ideias, onde a expressão ideal da necessidade da mudança social vai se apresentar e as pessoas finalmente vão realizar, vão ter insights maravilhosos de como isso é verdadeiro e como a gente deveria ter acreditado nos meninos e nas meninas que sempre nos afirmaram isso. Mas não é o que ocorre. Né? Não é que nesse momento as ideias da burguesia são descartadas e abre espaço para novas ideias. A luta de classes vai se expressar também nessa dimensão.
E de que forma isso se manifesta, né? Marx e Engels, muito cautelosamente, na sequência desse raciocínio, não vão afirmar que esse é o momento em que as ideias burguesas desabam e as ideias revolucionárias emergem. Pelo contrário, ele vai fazer a seguinte ponderação, né? Os dois farão. Porém, quanto mais elas são desmentidas pela vida e quanto menos valem pela própria consciência, tanto mais resolutamente são afirmadas, tanto mais hipocritamente, moralisticamente e de forma santa se torna a linguagem da sociedade normal em questão. Olha que interessante, né? Quer dizer, quanto mais elas perdem sua correspondência, quanto mais elas perdem a correspondência que têm com a vida real, mais elas são reafirmadas. Mas são reafirmadas de maneira sagrada, de maneira moral, de maneira a santificar essas ideias. Porque elas não podem mais ser afirmadas no terreno do pensamento científico, como inicialmente foram, se a gente pegar, por exemplo, o pensamento da própria burguesia sobre a sua sociabilidade no início das formulações da economia política. Ali, por incrível que pareça, Adam Smith, Ricardo e outros economistas políticos estavam fazendo ciência, como diz Marx. Porque existe uma correspondência entre essas formulações, a intencionalidade de desmentir as teorias e o universo ideal que vem na antiga sociedade e, portanto, criar as ideias correspondentes à materialidade que estava se formando. Esse é o momento da burguesia revolucionária, esse é o momento da burguesia que produz ciência, né? Não produz ideologia nos termos do Marx. Ora, o que Marx vai definir? Né? Que quando isso ocorre, esse deslocamento produz uma crise. Né? É o momento que o Marx vai identificar, e Lukács usa esse termo de forma bastante precisa, é o momento da decadência ideológica, né? Onde a burguesia é subsumida à ideologia. A sua própria intenção de produzir ciência se dilui na ideologia, né? Lukács vai identificar isso como a emergência da crise ideológica, da decadência ideológica, né? Onde a burguesia abandona ou é obrigada, né, a se refugiar no terreno da ideologia e não mais na ciência. É o momento do irracionalismo. É o momento do irracionalismo, né? Que tanto Lukács como entre nós, o saudoso Carlos Nelson Coutinho tratou em A Miséria da Razão, né? Esse racionalismo é o pano de fundo em que vai emergir uma forma particular da sua expressão, que nós chamamos de conservadorismo. Só que qual é a natureza desse conservadorismo hoje no mundo? Ele não pode ser um conservadorismo aos moldes, né, do século XIX. Ele não pode ser nem sequer o conservadorismo que se expressou na primeira metade do século XX. Ele já é o conservadorismo ferido de morte, que é a expressão de uma sociabilidade ferida de morte. Ela é a expressão do parasitismo que se expressa, por exemplo, na forma imperialista, né? As ilusões desapareceram, ele precisa ser afirmado de maneira sagrada, né? Isso se expressa num grau muito mais agudo de irracionalismo, muito mais agudo, muito mais mortal, né? Muito mais expressando essa natureza mortal do modo de produção capitalista. E é evidente que isso produz uma reação muito violenta. Um pensador como Röttgen, por exemplo, né, que vai dizer que a sociedade norte-americana está sendo acossada, né, acossada por uma ofensiva dos seus diferentes inimigos, reage a isso de que forma? Diz ele, citando aqui o Röttgen, né? O crescimento natural da população dos Estados Unidos é baixo, praticamente zero na Europa. Os imigrantes, né, ou migrantes que têm altas taxas de fertilidade, por isso respondem a maior parte do futuro crescimento populacional nas sociedades ocidentais. Em consequência, os ocidentais cada vez mais receiam estarem atualmente sendo invadidos. Não por exércitos e tanques, mas por migrantes que falam outros idiomas, adoram outros deuses, pertencem a outras culturas e temem, eles, né, os ocidentais, irão tomar seus empregos, ocupar suas terras, viver à custa do sistema de previdência social e ameaçar seu estilo de vida. Não é? Então veja, olha que reação, uma expressão conservadora. O Röttgen é um pensador conservador, né?
Então, o que ele está com medo? De que a sociedade ocidental seja diluída por uns novos bárbaros, né? No caso que ele está chamando aqui os imigrantes. E aí, como é que ele reage a isso? Né? No mesmo texto, um pouco mais à frente, eu estou falando aqui da análise que ele fala da crise global das migrações, né? Ele vai dizer o seguinte, esses novos bárbaros, né, que ameaçam a civilização moderna, eles têm como reação dos ocidentais o ódio. E o ódio é humano, diz ele. Né? Para sua autodefinição e motivação, as pessoas precisam de inimigos. Nota que isso é importante. Concorrentes nos negócios, rivais nas realizações, adversários na política. Elas, né, naturalmente, desconfiam daqueles que são diferentes e que têm a capacidade de lhe causar prejuízo. Vem neles uma ameaça. Está feito, né? Quer dizer, a sociedade atual está ameaçada por essa emergência que ele não consegue identificar. Lhe falta elementos para entender isso como uma crise da sociabilidade burguesa. É uma crise, e essa crise emerge. O Francis Fukuyama, ao analisar a crise de 2008, diz o seguinte, né, que ele está convencido das ideias liberais, que ele não abre mão disso, são elas que geraram o maior progresso na humanidade, e é preciso afirmar, né, que essa não é uma crise que coloca como alternativa o socialismo, porque esse, segundo ele, fracassou. Né? Portanto, ele reafirma, né, a sua fé, é legal porque ele vai usar esse termo, a fé nas sociedades liberais e democráticas. O presidente do Banco Central brasileiro, ao dar uma entrevista num seminário em Porto Alegre, dizia que o que nós temos que entender é que essa crise é uma crise comum à sociedade capitalista, que sempre se apresentou e sempre vai se apresentar. Não é nenhuma forma de atualização da proposta socialista. Veja, esse é o pano de fundo. Né? Agora, como é que isso se expressou no Brasil? Por que se expressou no Brasil com essa coloração? Apenas para pontuar algumas questões. Porque a crise da sociabilidade burguesa foi o palco, o pano de fundo para a expressão de um longo período de conciliação de classes, aonde as diferenças foram atenuadas na expectativa de abstrações como cidadania, país, nação, ordem democrática, Estado democrático de direito, em que todos os interesses conflitantes que cindem a sociedade brasileira pudessem ser harmonizados no vetor do crescimento econômico, da distribuição de renda, na realização de políticas sociais compensatórias como nós conhecemos. Isso não impede a crise, porque a crise não pode ser impedida, né, porque ela tem sua dinâmica própria, como nós sabemos. Quando a crise eclode, o gerenciador do governo político, né, do Estado burguês, assume o impacto dessa crise de forma violenta, inclusive das medidas necessárias para a ordem do capital e violentas para a classe trabalhadora. Isso produz uma cisão, uma fratura entre as direções políticas até então em ação e a base da classe social que ela inicialmente representava. Esse distanciamento é fatal, porque ele produz nesse divórcio o espaço que será ocupado pela emergência de um pensamento aparentemente antissistêmico, que vai criticar tudo que existe aí, tudo que está aí precisa ser criticado, tá ok? Então tudo vai ser criticado em nome não da superação dos fundamentos dessa ordem, mas da sua reafirmação. E agora, por que a gente se encontra de maneira incômoda diante dessa emergência? Porque nós tentamos tratar isso na maneira racional. Ó, esses são seus argumentos, mas vamos apresentar argumentos que comprovam que esses estão errados. Mas não é nesse nível que está sendo feito o diálogo, porque não existe. Ele vai ser feito no campo do irracionalismo. Né? O conservadorismo ele se estrutura como uma afirmação radical do presentismo. Não existe conexão entre passado, futuro e presente. É o agora. O agora está errado, muda. Vai mudar para onde? Vamos analisar o que foi feito, as alternativas? Não, vamos reafirmar as ideias da liberdade de mercado, dos valores da família, de certos padrões de sexualidade, como se fosse aquilo que tem que ser mantido. Né? Então, o conservador se apresenta, primeiro, como um irracional, segundo, fundado em preconceitos, porque ele não racionaliza, ele não julga, ele não busca determinações, ele reage violentamente, e a reação dessa é o preconceito.
ele se diz defensor de valores abstratos, que ele defende, mesmo que eles estejam sendo destruídos na materialidade, como a questão da família, como a questão de padrões de comportamento. Né? Isso vai dar a cara do conservadorismo que nós temos que compreender e enfrentar nos dias de hoje. São algumas pistas para a gente pensar e ver como que reage diante dela.